Você já teve algum tipo de conflito no ambiente de trabalho? Isso é muito comum. A gente, às vezes, se vê em situações tão desagradáveis, não é? É o fulano que fala mal de você pelas costas, muitas vezes aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que te pediu socorro em muitos momentos, você esteve ali ao lado dela, de repente, quando você menos espera, aquela pessoa fala mal de você. É alguém que persegue você, tudo que você faz está errado. Houve um período da minha vida em que eu trabalhei na área da saúde, eu trabalhei num ambiente que a gente só trabalhava com radiologia médica. Gente, meu Deus do céu. Tinha uma pessoa lá que ela era uma bênção, para não dizer outra coisa. Ela cavava, sabe, para achar a falta de acento no i. Ela, ela, ela fazia da vida das pessoas o inferno, porque ela não tinha o que fazer, sabe? Uma pessoa que não se amava e não amava ninguém. Era terrível, a gente já ia trabalhar tenso, sabe quando você vai para um lugar e você pensa, meu Deus, eu vou ter que suportar aquela pessoa? Ambiente de trabalho é de trabalho, né, gente? Ninguém vai para um ambiente de trabalho pensando em fazer uma festinha, não. A gente vai para trabalhar. Há um acordo, não é? Eu trabalho e sou paga por isso, então é isso. Mas a gente precisa respeitar os nossos colegas. Então, quando começam a surgir perseguições como esta, do nada, sem motivo, a pessoa se cansa emocionalmente. Isso é cansativo, porque no trabalho a gente passa uma grande parte do dia, cerca de 8, muitas pessoas ficam 10, 12 horas trabalhando. Então, se a comunicação não for uma comunicação assertiva, se o comportamento das pessoas não for adequado, se não houver respeito, ninguém aguenta. Muitas pessoas pedem demissão das empresas, não é por causa da função, do trabalho que devem desenvolver, mas por causa de chefes, né? De pessoas que ocupam o poder, que eu não vou chamar de gestor, porque um bom gestor ele faz um bom trabalho, de pessoas que se intitulam como chefes, né? Encarregados, superiores, que acham que são o próprio Deus, humilham pessoas, desvalorizam pessoas em suas realizações, expõem isso para os outros. Isso é muito desagradável. Eu trabalhei com uma pessoa que falava mal de um funcionário para o outro. Veja se há lógica nisso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando isso acontecer é uma autoavaliação. O meu trabalho é realmente bom? Porque se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. O meu trabalho é realmente bom? Eu sou uma pessoa íntegra, eu trabalho de maneira íntegra, eu faço tudo como realmente devo fazer, pelo qual eu estou sendo pago. A gente não deve fazer só porque estamos sendo pagos, né? Mas a gente deve fazer o nosso melhor. Eu sempre digo, trabalho para o homem como se trabalhasse para Deus. Mas às vezes, gente, a situação é tão estressante que as pessoas, elas, em um momento ou outro, elas acabam indo embora porque elas não aguentam. Então, avalie como você desenvolve o seu trabalho, é de maneira íntegra, você faz a sua parte, você vai para a empresa para trabalhar, não para fofocar, não para ficar nas redes sociais. E perceba se o outro realmente te persegue ou se você acredita que ele persegue. Alguém falou mal de você, verifique quem falou. Às vezes a gente tem. Eu conheci muitas pessoas, né? Eu tive vários amigos no ambiente de trabalho que eram maravilhosos, mas houveram alguns também que eram difíceis, que às vezes você falava uma coisa, ele ia lá e falava para o outro. Então, assim, você não pode falar nada, tem que entrar mudo e sair calado. Ah, mas o fulano é meu amigo? Ah, é amigo fora do ambiente de trabalho, porque no trabalho é só colega de trabalho mesmo, porque as pessoas, muitas são inseguras. Se você demonstrar que sabe um pouquinho mais, a pessoa já começa a criar caso, porque sente medo de perder a posição que está. Então, isso vira um... E aí,
É terrível. Então, assim, buscar sabedoria em Deus. A palavra de Deus em Esdras, no capítulo 4, diz que quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que o povo havia voltado do cativeiro e estavam reconstruindo o templo, o que eles fizeram? Eles começaram a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho, contrataram conselheiros para frustrar os planos deles. É exatamente o que acontece. Ah, isso não vai dar certo. Como é que a gente fica? Então veja, existem situações que às vezes a gente não tem muita saída. E se o gestor não for uma pessoa sábia, ele consegue arrumar confusão entre os funcionários. Porque ele fica a favor muitas vezes daquele que não faz nada e ainda fala mal daquele que faz. É uma loucura. É uma loucura. Existem muitas pessoas capacitadíssimas para estarem nos cargos que estão ocupando. E existem pessoas sem nenhuma capacidade, sem nenhum caráter, ocupando cargos e destruindo e adoecendo pessoas. Então, como não temos poder sobre ninguém, sobre nada, é orando que a gente se protege. Vamos orar? Pai, obrigada por seu amor e misericórdia. Eu sei que muitas pessoas estão aprisionadas, meu Deus, adoecendo no ambiente corporativo. E precisam estar ali porque precisam do pão, precisam do alimento, do sustento. Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes. Abre portas para aquele que está desempregado. Abre os caminhos, Senhor, que só o Senhor pode abrir e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Cuida de cada um deles, meu Deus. Livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.